Você já parou para pensar quantas vezes você já utilizou NPS, CSAT ou outras métricas de satisfação do cliente aplicadas de uma forma errônea para mensurar a experiência do cliente na sua empresa? Os microfones nas plantas. Para entender melhor o feedback dos clientes. Tava bom sim. Se bem, faz uns bons anos que eu não como molho de maracujá. O negócio meio demodê, né? Totalmente demodé. Aliás, isso aqui parou no tempo, né? Só falta a batata rosti. Satisfeitos? Obrigado. Então, gostaram? Espero que possam retornar bem breve, hein? Excelente. Com certeza a gente vai voltar sim, viu? Ótimo. Um café? Uma sobremesa? Não, pode ser sua conta mesmo. Oui, com licença. Não volto aqui nunca mais. Que deprê isso aqui. Olha só essa decoração. Motem neon. Você parou que tem... Pois é. Hoje se fala muito em utilização de medidas de uma forma muito banalizada, muito errada, realmente. Por quê? As métricas focadas em satisfação, elas medem satisfação. As métricas focadas em lealdade, elas medem lealdade. E para a gente analisar, mensurar a qualidade da experiência do cliente, a gente tem que primeiro identificar qual que é a diferença entre experiência do cliente, satisfação e lealdade. Vamos começar pela lealdade. Lealdade é o final de todo esse processo, é o resultado esperado pelas empresas a partir do momento em que um cliente ele tem a predisposição, ele quer voltar a fazer negócio com aquela empresa mais vezes. Isto é a lealdade, ou seja, uma predisposição do consumidor a retornar à empresa e até mesmo o retorno dele de fato para comprar outras vezes de uma empresa que ele gostou muito. E nessa perspectiva, a gente tem dois tipos de lealdade. Uma lealdade que é atitudinal. Essa lealdade atitudinal é aquela lealdade onde o consumidor ele sabe o porquê que ele gosta daquela marca, por que ele volta a fazer negócio com aquela empresa, o porquê ele está ali de fato. De novo, porque ele tem já uma predisposição na sua cabeça a estar gostando daquela marca, a defender aquela marca e inclusive a falar bem, indicar aquela marca para outras pessoas. A lealdade do segundo tipo, que é a lealdade comportamental, é uma lealdade um pouquinho mais perigosa, porque é aquela que os consumidores fazem compras repetidas. O que é essa questão de fazer compra repetida? Sabe que aquela empresa que tem perto da sua casa, que às vezes você acha um pouquinho mais cara, não acha que tem produto tão legal, mas é conveniente porque é perto da sua casa, e aí você compra lá? Isso é uma lealdade comportamental, porque tem algumas questões relacionadas à decisão em relação à facilidade do uso, de acesso, uma percepção de preço, às vezes mais barato, né? Então a gente acaba fazendo compras repetidas por critérios que não são necessariamente os melhores pra gente. Então isso é uma lealdade comportamental. E então a gente já entendeu o que é lealdade. E como que a gente mensura a lealdade? A lealdade a gente mensura vendo a base de dados da empresa em relação a clientes que sempre fazem compra no negócio, né? Ou seja, quem é que realmente tem a mais predisposição, né? E a gente vai calcular a taxa de retorno de clientes no nosso negócio a partir, né, a partir da gestão de dados através de um CRM. Então, isso é analisar a lealdade. A gente identifica a propensão à lealdade, ou seja, a disposição de alguém de retornar a fazer negócio com a empresa a partir do NPS, do Net Promoter Score. O Net Promoter Score é aquele indicador que a gente está muito acostumado, de 0 a 10, que avalia, né, em uma única escala, né, qual que é a probabilidade desse cliente que fez essa compra, que passou por esse processo da empresa, estar indicando para um colega, para um amigo ou para um familiar ir até aquela empresa ou fazer negócio com aquela marca. Então, isto é o NPS. E isso vai mensurar predisposição à lealdade. Então, a gente já tem uma questão. NPS não mensura a lealdade diretamente. Segunda questão, NPS não mensura satisfação, porque satisfação é outra coisa. O que é a satisfação?
Satisfação nada mais é do que a obtenção do cliente do que ele queria realmente, né? Então, um cliente ele fica satisfeito a partir do momento em que ele atinge um determinado objetivo com a sua compra, né? Então, essa satisfação dele pode ser porque ele satisfez uma determinada necessidade em relação ao objeto, o serviço, enfim, o produto comprado de fato, em relação a uma perspectiva que pode ser de preço, pode ser de facilidade, uma satisfação que pode ser uma questão relacionada ao seu ambiente social, né? Eu fiquei muito satisfeito porque aquela compra me agregou algo de alguma forma, mas percebam que essa satisfação é muito relacionado com o desejo do cliente, com o atingimento do objetivo dele. Essa satisfação, então, é uma medida que a gente vai avaliar em relação a determinada compra, determinado serviço, determinado produto, determinado preço, ou seja, a gente vê a satisfação sempre em relação a alguma característica da empresa. A gente não consegue mensurar a satisfação no geral. Ok, você até consegue perguntar para o seu cliente o quanto ele ficou satisfeito com comprar naquela empresa. Só que a gente não sabe o porquê se a gente não pergunta quais são os fatores que levaram ele a ficar satisfeito. Ou seja, a gente destrincha, né, os itens dessa satisfação para a gente entender um pouquinho melhor. Só que aí tem um problema, né? Quando a gente vê essa satisfação, eu acabei de falar para vocês que é entender o quanto um cliente ficou realmente, né, satisfeito, quanto ele atingiu o seu objetivo, o que ele queria, né, o que ele muito esperava. Então, uma nota de satisfação alta não quer dizer que um produto seja bom necessariamente para todo mundo, é para aquele cliente. E aí a gente tem que entender, esse produto é bom para aquele cliente, por quê? Porque ele não conhecia outras marcas, porque ele não conhecia aquele produto, porque é bom realmente, ou porque ele tem pontos de referência muito baixo com outras marcas, outros concorrentes que não oferecem um produto igual, enfim, aquela empresa. Então, vocês viram que a gente tem diversos pontos que a gente tem que levar em consideração para identificar se aquele indicador de satisfação é um indicador bom ou não. E qual que é o problema da gente estar identificando o que é satisfação, o que é lealdade diante da gestão da experiência do cliente? Experiência do cliente é um processo. A gente não consegue mensurar a experiência do cliente por A mais B em relação a um ponto final, né? Ou seja por uma medida de lealdade, seja por uma medida de propensão à lealdade, ou seja por uma medida de satisfação. A gente não consegue, porque são construtos diferentes. O que são construtos? São definições, né? São definições diferentes, são usadas de forma diferente, são coisas diferentes que a gente vai estar analisando. Então, a gente não pode misturar no mesmo pacote. Por quê? A experiência é a vivência de todo o cliente em toda a sua jornada de compra. É a vivência que ele teve desde o começo, desde quando ele estava buscando informações sobre o que ele ia comprar, quando ele estava indo ali para a empresa, quando ele estava fazendo ali uma comparação de preço, uma negociação, quando ele estava comprando, o depois da compra, durante a utilização do produto, enfim, é todo esse processo. Isso é a experiência, isso é a vivência. Ok? Satisfação, acabei de falar para vocês que é sob uma perspectiva que eu vou estar analisando do que o cliente vivenciou. É apenas uma partezinha desse processo e não é o processo, é o resultado que ele obteve com. Uma pessoa, por exemplo, pode ficar muito satisfeita com o produto, mas ter tido uma experiência de compra ruim. Por quê? A experiência de compra dela foi todo esse trajeto, toda essa jornada. Ela às vezes teve dificuldade de achar informações, dificuldade em relação ao atendimento, ela teve dificuldade na velocidade de entrega do produto dela, mas ela achou que o produto está muito bom, excelente, atingiu ali o que ela queria. Então viram que a gente tem um ato falho de mensurar a experiência pela satisfação. Cuidado. E aí, como que a gente mensura, então, essa experiência de fato, né? A experiência, né, como eu acabei de falar para vocês, é um processo. Então, ou a gente analisa através de pesquisas de mercado para entender expectativa do cliente, comportamento desse cliente e o final dele realmente, então analisando de uma forma ali quase que longitudinal esse comportamento do cliente para identificar, né,
identificar realmente a sua vivência ao longo dessa jornada, ou a gente vê do lado da empresa o que a empresa está fazendo e aí sim eu cruzo com algumas métricas de resultado de clientes, tá? O que é mensurar, né? Analisar o lado da empresa. Tem uma frase que eu gosto muito, que inclusive está no meu livro, Estratégia Descomplicada, o método completo para gerenciar a experiência do cliente de verdade. Trago que experiência do cliente não é o que ele sente. Experiência do cliente é o que a empresa faz ele sentir. Percebeu a diferença? Quando a gente percebe a diferença nessa questão, tudo fica mais fácil. Por quê? A questão da vivência que o cliente tem com a empresa depende do humor dele, depende do nível de conhecimento, depende do interesse. Isso é algo pessoal e que a gente não tem como mudar. Agora, o que a empresa faz para atenuar, para entrar dentro daquela realidade, para se conectar com o cliente, para fazer com que ele perceba todo esse processo, receba as informações de uma forma adequada, para que ele faça as associações que vão beneficiar a empresa, isto é a cargo da empresa, porque toda ação tem uma reação. E o que significa isso? Tudo que a empresa faz, como ela faz, todos os estímulos que ela projeta vão refletir de alguma forma em um comportamento do cliente. Então, a gente tem essa questão da ação da empresa vai gerar uma reação do cliente. Então, não adianta eu mensurar só a reação desse cliente se eu não souber o que a empresa fez de fato para isso. E por isso que a gente tem que acompanhar o processo de implementação de estratégias para a experiência do cliente, que é isso que a gente faz na HappyTrack. Então, se você ficou curioso, você quer saber mais, né? Você clica aqui embaixo que eu vou estar te explicando o que é a HappyTrack de fato. A HappyTrack é um sistema de avaliação de empresas a partir de uma metodologia exclusiva. E aqui já fica a dica. A metodologia, ela vem da minha tese, feita em uma das melhores universidades do mundo, para identificar, a partir de diversas questões relacionadas às pessoas, aos processos e à percepção de riscos realmente do negócio, como que a gente faz para orientar as empresas para terem experiência do cliente de fato e serem mais competitivas com isto. Então, não tem nada de métricas rasas, frias, que não vão te ajudar de fato a tomar a decisão. Mas sim, a gente tem um sistema de avaliação, comparação e classificação dessas empresas para identificar o que melhorar, o que priorizar, como estar trabalhando com isso para melhorar o negócio, para ganhar mais dinheiro por ser mais competitivo, mais produtivo e, consequentemente, com a melhor experiência do cliente. É lógico. Então, clica no link happytrack.app e saiba tudo sobre como transformar o seu negócio em um verdadeiro negócio de experiência. Te vejo no próximo conteúdo. Até a próxima!